Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal L. Gustavo, professor de robótica com Arduino. Eu vou responder algumas perguntas que me fizeram aqui, né? Antes de nós abrirmos as inscrições para a capacitação pedagógica para aulas mágicas com bônus especiais, tá? Então, eu vou responder aqui. E a primeira pergunta é: Gustavo, quais são os principais desafios e possibilidades e como podemos melhorar e aperfeiçoar e principalmente conscientizar os gestores escolares de que é uma necessidade emergencial incluirmos o ensino da robótica nas escolas para estimular os estudantes a desenvolverem competências e habilidades no intuito de desenvolver a capacidade de raciocínio lógico para a resolução de problemas. Perceba, eu vou dar a resposta que não sei se você vai gostar. Eu já dei aula no estado, eu sei como funciona a gestão pública, a administração da escola, os alunos de rede pública, eu sei como funciona. E você vai ter que comprar com o dinheiro do seu bolso, você vai ter que provar, tá? E aqui eu não estou dizendo que esse é o que deveria ser feito. Eu estou dizendo que se você quiser trazer novidades tecnológicas, você muitas vezes vai precisar investir do seu bolso. Você vai pleitear, você vai colocar na direção que precisa daquele material, etc, etc. Mas você precisa entender que a gestão, a política não vai ter o mesmo interesse que você tem aqui. A gestão e a política não vai estar preocupado. É emergencial para quem? Para quem é emergencial? Para o governo é emergencial a eleição, entendeu? Para a gestão é emergencial o abono, né, que o estado dá, que a prefeitura dá. Então, assim, você precisa provar que realmente a robótica é diferente. Então você vai comprar o kit. Então, respondendo aqui a sua pergunta, você vai comprar os kits de robótica, você vai desenvolver os projetos na escola. E como é que eu tenho visto isso fazer resultado? Esses projetos de robótica vão ser apresentados na escola, em aulas inaugurais, em feiras, em Olimpíadas de Robótica. E a escola vai aumentar o seu IDEB, né? O seu índice, né? E com o aumento do índice, a escola vai ter mais dinheiro. Ou seja, vai ter o bônus. A escola vai ser reconhecida porque fez aquele projeto, porque tem uma turma de robótica, porque tem uma equipe de robótica. Aí sim, não porque a escola ou o gestor está preocupado ou preocupada com a robótica, por raciocínio lógico, etc. É porque vai ter mais visibilidade. Mas quem precisa dar primeiro visibilidade é você, professor. Você precisa fazer isso, beleza? Então essa é a resposta, tá bom? Próxima pergunta: é possível descobrir o código carregado do microcontrolador? Depende. Se o microcontrolador tiver proteção contra upload, né, download, né, download de código, ele não dá. Então, por exemplo, no Arduino, normalmente você tem uma proteção. Agora, dependendo do firmware, que é como se fosse a mini BIOS do microcontrolador, se tiver protegido contra a gravação, esquece. Aí você tem que gravar uma nova BIOS que permita isso. Na faculdade eu fiz isso com aquele microcontrolador, acredito que acho que não sei se foi 8051, o PIC, mas eles permitem, né? Você consegue ver todo o mapeamento de bits que está na memória ROM ali do microcontrolador, você consegue ver, tá? Mas em geral vai depender, respondendo a sua pergunta, vai depender da BIOS. Gustavo, por onde iniciar? Então, se você quer ser um professor de robótica, primeiro você tem que ter uma capacitação, né? Então, Gustavo, eu quero ser um professor de robótica, então você tem que ter uma capacitação. E eu escrevi um livro para lhe ajudar. Eu tenho uma capacitação pedagógica para professores de robótica na aula mágica. Então você vai poder ter essas oportunidades aqui, ó, contratos em escolas, aulas particulares, escolas de robótica, né? Então você começa com aula particular,
depois vai para contrato em escola, depois tem a sua própria escola de robótica. Foi esse caminho que eu segui. Então você consegue começar, mas você precisa estudar. E você tem que começar com você. Você precisa aprender programação. Você precisa aprender robótica. Você precisa aprender a programar. A pergunta é, você sabe programar? Se você não sabe programar, como você vai ensinar? Então, se você quer ser professor de algo, você precisa saber fazer esse algo. Então, não adianta saber, querer ensinar se você não sabe. Então, primeiro passo é a técnica. Você precisa aprender. Você precisa aprender a parte técnica. Segundo, aí você aprende a parte pedagógica. Você aprende a ensinar. Porque tem muita gente que sabe fazer, mas não sabe ensinar. Porque a transmissão do conhecimento, ela é uma habilidade. Tanto é que eu tenho 2 livros aqui, ó. Robótica com inteligência artificial e robótica educacional. Então, uma habilidade de fazer e a outra habilidade de ensinar. Então, você precisa ter essas 2 habilidades. Uma vez com essas 2 habilidades, aí você consegue ter uma oportunidade e entrar dentro do jogo. Não quer dizer que você aprendeu a fazer essas 2 coisas e está no jogo, não. Aí você vai competir com os outros. Aí você precisa se aperfeiçoar. Aí você precisa, normalmente, fazer mais certificações, mais capacitações. E uma primeira capacitação que eu recomendo você fazer é aprender a fazer projetos. Porque robótica é projetos. Então você precisa aprender a fazer projetos. E depois aprender a ensinar. Vamos para a próxima pergunta. Gustavo, como trabalhar robótica nos anos iniciais do Fundamental 1 em Educação Infantil? Então, anos iniciais, isopor, pintura, não é? Você precisa pegar aqueles projetos de artes, né? Sabe aquelas aulas de arte? Com papelão, com isopor, com palito de churrasco, palito de picolé, com tinta. E aí você vai pegar esses projetos. E aí você vai incluir tecnologia, inteligência, ludicidade nesses projetos. Eles não vão ser projetos mortos, vão ser projetos vivos. Projetos que têm movimento, que têm som, que têm interação com botão, com infravermelho, que tem automação. Então você vai pegar esses projetos de artes e você vai ajudar os alunos a montarem. E depois que eles montarem, eles vão transformar os projetos de artes em brinquedos eletrônicos. Então essa é a forma que você deve iniciar a robótica nos anos iniciais. Tá? Então eles vão colocar a mão na massa e vão criar o próprio brinquedo. Tem várias outras formas? Tem. Mas a forma que você consegue começar é essa. Ajude a criança, o adolescente e o seu aluno a criar os brinquedos diferentes. Beleza? Vamos para a próxima pergunta. Gustavo, como faço para adquirir o conhecimento que você tem? Então, vamos lá. Eu vou falar o conhecimento que eu tenho, tá? E depois eu vou dizer como você faz para adquirir. Eu tenho a formação em técnico em manutenção automotiva. Então lá eu estudei várias disciplinas, inclusive a disciplina de eletrônica, e me apaixonei por eletrônica. E isso me levou a fazer vestibular para engenharia eletrônica, que eu passei e estudei. E eu não paro de estudar, não paro de comprar livros, não paro de assistir vídeos, de assistir tutoriais, não paro de ensinar aqui para vocês. Eu aprendo com vocês, eu pego o que vocês estão precisando, pesquiso e desenvolvo. Tudo isso eu estou aprendendo e o meu conhecimento vai evoluindo. Então, respondendo a sua pergunta, dedicação é gostar, amar, ter prazer de estudar. É investir tempo, investir dinheiro em estudo. Eu invisto meu tempo em estudo, eu invisto meu dinheiro em estudo. Eu invisto meu tempo em estudar e eu vejo muita gente investindo tempo em coisas supérfluas. Ou coisas que têm valor para elas. Cada um faz a escolha que quiser na vida. Eu vejo pessoas gastando e drenando, desperdiçando o seu dinheiro com coisas que realmente fazem mal para elas. Eu invisto meu dinheiro em livros. Eu invisto meu dinheiro em escrever livros. Eu invisto meu dinheiro em escrever livros, fazer livros, ler livros. Eu invisto meu dinheiro em cursos, em treinamentos. Então, primeiro,
Se você quer ter o conhecimento que eu tenho, você precisa entrar no meu treinamento. Como é que você vai ter conhecimento se você não valoriza o conhecimento? Valorizar na prática, investindo, tirando o dinheiro do bolso. Então você vai precisar investir. Aí depois que você investir, você vai caminhar comigo. E aí eu vou caminhar junto com você, ó. Aqui, ó, tirando dúvida, trocando áudio, texto, nos meus treinamentos, aí você vai adquirindo o conhecimento que eu tenho, tá? Então você precisa caminhar comigo. Para você ter o conhecimento que eu tenho, você precisa caminhar comigo. Porque tem conhecimento que eu não consigo passar aqui no vídeo. É no dia a dia que você vai caminhando comigo, a experiência, as tomadas de decisões. Você vai ter problema específico que é seu e eu vou dizer a você como resolver. E aí você vai aprender de forma específica e não vai estar em lugar nenhum. Não vai estar no YouTube, não vai estar no livro. É algo da nossa interação. Beleza? Vamos lá para a próxima pergunta. Aqui são várias perguntas, tá? Estou aqui selecionando aqui. Ó, Gustavo, as aulas do curso Aprende Arduino? Aprende. Você vai aprender aqui, ó. Você vai aprender a trabalhar, montar projetos com Arduino. Você vai aprender a parte de eletrônica, a parte de programação, a parte de robótica, a parte de fazer projetos. Você vai aprender programação. Você vai aprender os projetos prontos, os códigos prontos, e você vai aprender a construir o projeto do zero e o código do zero. Então eu ensino as duas coisas. Você vai aprender programação com Arduino. Você vai aprender. Eu ensino não só Arduino, mas ensino Arduino, ESP32, Raspberry Pi, usando Arduino Nano, Arduino Uno, Arduino Mega. Então você vai aprender com essas plataformas, entrando no meu treinamento. Por quê? Porque vários projetos eu utilizo essas placas, essas plataformas. Então você vai aprender. E eu estou o tempo todo fazendo novos projetos. Eu utilizo muito o Arduino. Então não tenha dúvida que você vai aprender Arduino comigo. Próxima pergunta. Gustavo, por onde eu devo começar? Eu já expliquei, né? Vou falar rapidamente. Você vai aprender a parte técnica, a parte de programação, a parte de projetos. Você vai aprender comigo. Depois você aprende a parte pedagógica, tá? Mas, ó, respondendo, a primeira decisão que você tem que tomar é entrar no treinamento. É fazer essa decisão para você aprender da forma correta junto comigo, tá? Gustavo, como posso aprender a plataforma Arduino com maior facilidade? Fazendo projetos. Gustavo, eu quero aprender a programar com mais facilidade. Aprenda a fazer projetos. Gustavo, eu quero aprender programação mais rápido. Faça projetos. Gustavo, projetos de quê? De internet das coisas, inteligência artificial e robótica. Você vai aprender mais rápido. Isso se chama aprendizagem baseada em projetos, PBL, aprendizagem baseada em problema. Você vai pegar um problema e você vai desenvolver um projeto para resolver esse problema. Isso torna o aprendizado mais eficiente. Ah, Gustavo, mas aquele problema já foi resolvido, mas agora é você que está resolvendo. Ah, Gustavo, mas esse projeto já existe, agora é você que está fazendo. Quando eu publico alguns projetos meus, alguns dizem assim, mas isso aí já existe. Sim, mas foi a empresa que fez. Esse projeto sou eu que estou fazendo. E aí eu estou aprendendo mais rápido com um projeto real. Então, fazer projetos é a forma mais rápida de aprender programação. Beleza? Então, faça projetos para você aprender com facilidade. Gustavo, como começar do zero? Do 000? Ó, vamos lá. Você vai comprar o kit, você vai assistir o meu treinamento, você vai desenvolver os projetos, você vai ter dúvida, vai tirar dúvidas e você vai estar começando. E aí depois que você aprendeu a fazer os projetos, vai repetir várias vezes os mesmos projetos, você vai aprender a parte pedagógica, que é ensinar. E aí você vai colocar os tutoriais para que os alunos façam os projetos. E aí com isso você vai estar ali caminhando, né, do zero, tá bom?
Gustavo, dicas básicas para alunos iniciantes. Então, você está começando agora, né? Está começando agora. E eu vou me imaginar lá atrás. Copiar. Copie códigos, copie os projetos da internet. Vai na internet, compra o kit. Primeiro, compra o kit básico de Arduino. E depois, copia os projetos da internet. Pega os códigos, pega os tutoriais. Aqui na descrição do vídeo, né, você pode entrar em contato comigo. Eu tenho 30 cursos gratuitos de Arduino que você pode pesquisar e pode replicar os meus projetos. Eu disponibilizo vídeo, tutorial, esquemático, código, tudo. Então, como começar do zero? Dicas básicas para iniciante: copia, não reinventa a roda. Aí você vai ficar craque em copiar. Aí depois você vai desenvolver o seu projeto, o seu código. A China começou assim: copia. Vê hoje como a China está fazendo novos projetos, fazendo novas tecnologias. Então não reinventa a roda. Gustavo, como posso me preparar para participar de competição de robótica? Veja, eu nunca participei de uma Olimpíada de Robótica, mas já participei de um concurso de projetos de Casa Conectada, Internet das Coisas, pela comunidade embarcados.com.br. Nessa comunidade, é uma comunidade de fomento à eletrônica e à computação embarcada, e eu venci o concurso em 2015, né, setembro de 2015, ou seja, tem 11 anos já, vai fazer 11 anos, e a dica que eu dou é a seguinte: você precisa aproveitar algo diferente do que já foi apresentado, algo diferente, algo que realmente você precisou desenvolver, precisou ralar. Não é algo que você copiou de forma simples e jogou lá, é algo disruptivo, diferente do que o que os jurados não viram. O que é que os jurados não viram ainda? Coloca um projeto novo, pega um problema novo, um problema da atualidade, um problema novo e resolve. Mas, Gustavo, vai dar muito trabalho, é melhor pegar para da internet. Então você não vai competir, porque você vai ser mais do mesmo. Então você precisa apresentar projetos diferentes, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma aluna que ela fez o projeto de robótica com inteligência artificial do meu treinamento. Ela venceu o concurso dela. Por quê? Porque os jurados nunca tinham visto aquele projeto. O concurso que eu venci, os jurados também nunca tinham visto um projeto com reconhecimento de voz, não é? E eu fiz com comunicação, fiz um projeto bem complexo mesmo. É um projeto inovador, não quer dizer que tem que ser 2.000 linhas, mas é algo que os jurados nunca viram e os projetos dos alunos é muito diferente. Sabe, algo gritante? Então faça algo diferente, algo que você fique pronto. Faça algo que você mesmo fique de boca aberta. Se você fizer algo que você mesmo vai ficar de boca aberta, é uma grande chance, tá? Vamos criar o robô do seu e-book? Sim, vai criar sim. Esse projeto aqui, ó, né? Você tá perguntando sobre isso aqui, ó. Gustavo, vai criar esse robô? Vai. Tem um treinamento de robótica com inteligência artificial que você aprende a fazer esse projeto aqui. Esse projeto aqui, ele é fruto, né? Esse livro aqui é fruto do meu treinamento. Meu treinamento já está na versão 6.0. Então, o meu treinamento, você aprende a fazer esse projeto aqui. Então, você vai aprender sim. Então, entra no treinamento e vai ter todo o passo a passo aqui, ó. Tudo que você está vendo aqui na teoria, ó. Esses códigos, essas teorias aqui, tudinho. Ó, toda essa configuração aqui, esse passo a passo, tá tudo em vídeo no treinamento. Então, o que você leu tá em vídeo. Basta você pegar agora, fazer a sua inscrição e você já vai receber o treinamento agora para você desenvolver esse projeto. Vamos agora para a próxima pergunta. Como começar a aprender robótica? Já respondi. Por meio de projetos, né? Já respondi. Como funciona e quais as possibilidades de aplicação? Você desenvolvendo projetos, onde é que eu posso aplicar esses projetos? Você pode aplicar por hobby. Então, eu faço porque eu gosto. Você pode aplicar na sala de aula. Por quê? Porque você pode implementar aprendizagem baseada em projeto.
é um tipo de metodologia ativa, PBL, né? Aprendizagem baseada em problema. Você pode aplicar em projetos freelancer. Você pode pegar esse projeto e vender o código. Você pode aplicar em projetos para startups. Ou seja, você criou um produto. Então, esse projeto ele se transformou num produto. E você pode usar o projeto para aperfeiçoar suas habilidades de programação para entrar em uma empresa. Tá? Então, são essas possibilidades de aplicação de projetos de robótica. Como efetuar aulas mágicas? Então, aulas mágicas é um termo que eu utilizo, né? Que são aulas lúdicas e dinâmicas. Por que mágica? Porque ela tem um poder de deixar os alunos interessados, motivados e participativos. Por que ela é mágica? Porque os projetos contagiam o aluno. O aluno enxerga e diz: eu quero fazer esse negócio aí. Na faculdade, quando eu vi um projeto com Arduino, poxa, que massa, até hoje eu estou no Arduino. Eu vi em 2014, já se passaram 12 anos e eu não larguei o Arduino e nem vou largar. Então tem uma mágica dentro do Arduino que realmente, depois que você pega, você não quer largar mais. Então é muito bom. E como é que você, a pergunta, né? Como efetuar aulas mágicas? Na minha capacitação mágica eu mostro o princípio da aula mágica, o passo a passo para você desenvolver aulas mágicas. Então, falando aqui de forma resumida, você vai pegar os sensores, você vai pegar o processamento e vai pegar os atuadores. Então, toda vez que tiver um sensoriamento, ou seja, tiver variáveis que possam ser identificadas ali através de sensores, vai mandar para o Arduino vai fazer uma ação. E é a mágica aí que acontece, é de como eu conecto essas funcionalidades, tá? Então, e aí você vai fazer o tutorial e os alunos vão desenvolver. E na próxima aula, o aluno vai dizer: poxa, que projeto massa. Qual será o projeto mágico da próxima aula? Então isso é contagiante. E aí tu acha que ele vai querer faltar? Ele só vai faltar se tiver de faltar mesmo. Você deixou a curiosidade nele. Então é assim que desenvolve projetos da aula mágica e desenvolve uma aula mágica. Vamos para a próxima pergunta. Como ensinar robótica? Então, o ensino da robótica, primeiro, você precisa saber robótica. Você sabe programar, sabe fazer projetos? Então você já está com metade do caminho. Agora, você precisa aprender a ensinar. E para aprender a ensinar, você precisa ter métodos, precisa ter o passo a passo, precisa ter a liturgia da aula, precisa ter a documentação do projeto no computador. Você precisa levar o kit na prática. Não é levar para os alunos: Gustavo, eu quero ensinar robótica. Você tem que levar os kits para os alunos. Ó. Toma aqui o kit, toma outro kit aqui. Você precisa levar a prática para os alunos. Então a robótica se aprende na prática. Então você precisa levar prática. Mas para levar prática você precisa já ter praticado. Porque senão você vai ser só teórico. Então você precisa levar prática. É assim que ensina a robótica. A robótica se ensina praticando. Então, quando os seus alunos estiverem praticando lá, você vai chegar perto deles e vai tirar dúvida, vai explicar algum conceito técnico. Então, você ensina aos alunos robótica enquanto os alunos desenvolvem os projetos de robótica. Então, eles aprendem fazendo. Eles tiram dúvida fazendo. Eles tiram dúvida do que eles têm dúvida para fazer o projeto. Então, é dessa forma que você ensina a robótica. Gustavo, aqui o que você pode me ensinar que não ensinou a outra pessoa? Ficou meio estranha a pergunta, né? Gustavo, formas de diversificar. Isso aqui é uma boa pergunta, né? É muito importante diversificar. Então imagina, você tem uma turma que vai ter 20 encontros com você, né? Vai ter 20 aulas. Como é que você diversifica o método, a forma? Porque é um desafio, principalmente para o professor, para ele se manter motivado. Eu mesmo, a minha forma, eu levava cada aula um projeto diferente. Porque eu ia motivado e o aluno ia curioso. Eu ia motivado para mostrar o projeto que eu fiz
e o aluno ia curioso para saber o projeto que eu fiz. E dessa forma eu diversificava. E a diversificação é muito importante, porque se você não diversificar, o aluno ele vai achar em algum momento sua aula chata. A aula do professor é a mesma coisa. Você tem que mudar. E muda por meio dos projetos. Hoje é um projeto X, amanhã é um projeto Y. Não é? Então, por exemplo, eu tenho um projeto do piano com o jogo da memória, aí depois tem um projeto da lixeira robótica, depois tem um projeto do carrinho robótico com infravermelho, depois tem um projeto de aquaponia, depois tem um projeto de inteligência artificial, depois tem um projeto disso, daquilo, então vai mudando os projetos. Então a forma de mudar os projetos, você vai o quê? Dando conceitos novos, e os alunos vão achando o máximo isso, né? Bom, então é isso. Respondi todas as perguntas aqui, né, da nossa capacitação aqui do congresso, né, do congresso de aulas mágicas para professores de robótica, aqui do mês de abril de 2026. Então, de tempos em tempos, eu estou fazendo esses eventos e respondendo essas perguntas, tá? Então, valeu, te espero dentro da capacitação pedagógica para aulas mágicas.